trazer a palavra para a igreja nesta noite. Glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja, saúdo toda a vizinhança e todos que nos ouvem com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Dizer o quão maravilhoso é poder estar aqui, porque como o tempo está chuvoso e não tínhamos condição de vir, né? Mas Deus é tremendo, enviou um anjo para que nos trouxesse. E ele está aqui, glória a Deus por isso. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 13, a partir do versículo 3. Evangelho de João, capítulo 13, a partir do versículo 3. Glória a Deus, aleluia. Amém? 13, 3. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Diz assim a sagrada palavra de Deus. Jesus, sabendo que o Pai o tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Aproximando-se, pois, Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés, tomou as suas vestes e assentou outra vez à mesa e disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Aleluia! Meu Senhor e meu Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, estamos aqui, Deus, carente de Ti, ó Senhor, para que Tu possas derramar sobre nós a Tua sabedoria, para que possamos ser Teus servos, fazer segundo a Tua vontade, que tudo que o Senhor colocar em nossas mãos seja para a honra e glória do Seu nome, que possamos ser
testemunhas desse teu evangelho e pregar a todas as pessoas, principalmente com as nossas atitudes, com a nossa vida. Abençoa-nos e proteja-nos, é isso que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Irmãos, essa passagem ela é muito emblemática, porque ela nos dá várias visões daquilo que Jesus quer que nós entendamos, porque a gente às vezes fica muito preocupado com aquilo que Jesus estava dizendo para os seus discípulos naquela ocasião, o que foi muito importante, porque tudo que aconteceu, está escrito aqui nessa palavra, é para que nos sirva de exemplo, para que a gente possa ter noção do que precisamos fazer. Como o irmão Jorge leu no Provérbio 2, o que ele nos ensina ali? Sobre a sabedoria, que a coisa é o bem mais precioso, e esse bem só vem de Jesus, só vem de Deus. Por isso que nós precisamos pedir a Deus. Se você quer sabedoria, pede ao Senhor, e Ele vai te dar. Não a sabedoria que os homens apreogam por aí. Eu acho que até coloquei errado aqui, mas o que se fala por aí é um tipo de sabedoria que o mundo dá, que é você ser mais esperto do que o outro, e não é. Porque esse evangelho nos mostra, Jesus ele é mestre, ele é Senhor, e ele nos alerta acerca disso. Ele não abre mão da majestade dele, tanto que ele diz: fazei o bem, me chamando de mestre e Senhor. Mas eu, sendo mestre e Senhor, vos dei o exemplo, lavei os pés de vocês, coisa que nós sabemos que naquela época só os escravos faziam, aqueles que serviam nas casas dos senhores. Quando chegavam as pessoas que adentravam as casas, tinham seus pés lavados pelos servos, que não reclamavam, porque eram servos, eram escravos em sua maioria. Nós não. Com Jesus, Ele nos lavou. Quando aceitamos Ele como nosso Senhor, o que? O corpo todo. Por isso fomos às águas. E mais importante do que isso, o Espírito Santo, no momento que nós aceitamos a Cristo como Salvador, já veio sobre nós. Porque o batismo nas águas é só um ritual para confirmar isso. Porque o Espírito Santo, esse sim, não precisa de homem para impor as mãos e vir a você, não. O Senhor já nos coloca, porque Ele nos prometeu. E Ele faz isso. E nós, sabendo disso, temos que o quê? Aceitar a sua vontade. Fazer de acordo com aquilo que Ele nos manda. Então, não é humilhação nenhuma você fazer algo para aqueles menores. Ao contrário, é ser grandioso, como Jesus fez. Ele lavou os pés, Ele se humilhou, Ele foi para a cruz, e a todo momento Ele está nos perdoando, como Ele diz aqui, ó. A palavra diz que Ele já sabia quem ia o trair, mas mesmo assim Ele escolheu, para que se cumprisse o que é o plano de Deus. E é isso que precisamos entender. Deus nos escolhe a todo momento, mesmo sabendo que nós vamos traí-lo, vários momentos da nossa vida, porque todas as vezes que eu deixo de amar o meu próximo, que eu deixo de perdoar, que eu não resisto à vontade da carne, porque a carne ela quer ser soberana, ela quer impor a sua vontade. Às vezes, não me deram oportunidade, aí eu faço questão de que a pessoa saiba que eu não recebi oportunidade, porque aquilo me magoou. Como se a oportunidade salvasse alguém? Não salva. A oportunidade que salva é a que Jesus nos deu, de aceitá-lo como seu único, suficiente Salvador. E é isso que precisamos. Porque uns aos outros, se nós lavarmos os pés uns aos outros, o que é isso? É estar ali atento para você fazer a vontade de Deus, ajudar o teu semelhante, porque a gente não sabe tudo. Na verdade, sabemos muito pouco. Mas o mais importante de tudo é que possamos entender que eu vou aprender com aquele que parece não saber nada. E quando você ensina alguma coisa a alguém, você aprende com o que você está ensinando. É incrível isso. Por quê? É como se você estivesse fazendo uma reciclagem daquilo que você fez no curso.
Você é um mecânico, então você vai ensinar alguém, o que você está ensinando, você está praticando. Toda vez que você pratica, você melhora. Quando você vai treinando, o que é o treino? É a prática de alguma coisa que você quer fazer com excelência. A mesma coisa é o Evangelho, é o ser amor, é o ser servo do Cristo. Porque servir a Cristo não é ir para a cruz, é carregar a sua cruz. E qual é a sua cruz? É aquilo que te atrapalha. Porque quando a gente vê a imagem de Jesus lá pregado, ele não podia, por exemplo, se uma mosca pousasse aqui, ele não podia fazer isso, né? E até na dificuldade de olhar para o lado, até porque com a coroa de espinhos, o sangue caindo nos seus olhos, não dava para ele ver quem é, mas ele te conhece, mesmo que você não pronuncie palavra nenhuma. Porque às vezes a gente vai fazer oração, a gente quer fazer a oração mais bonita para que todos possam ouvir. Aí vão falar o quê? Que oração, hein? Mas e aqui dentro? E lá no teu secreto? E o que Jesus está ouvindo? Não é o que você está falando, não. É o que ele está ouvindo do teu coração, das atitudes que você toma quando você é confrontado. Porque você é confrontado a todo instante, e não é o diabo que te confronta, não. Porque o crente tem mania de achar que tudo é coisa do diabo. Não é. É Deus que está te testando, é Deus que está te colocando à prova, porque Ele quer saber o quanto que Ele pode confiar em você. Então Ele te dá, o que Ele vai te dar? Você pede, Senhor, me dê paciência, Ele vai te dar tribulação. Por isso que diz que você tem que passar na prova fazendo o quê? Não é xingando, é difícil. Quando você dá uma topada, o que vem primeiro na tua cabeça? Glória a Deus ou... Então é nisso, quando toda topada você tem que pensei em falar, mas não falei. Deus sabe o que você pensou, mas você não pronunciou. Irai-vos, mas não pequeis. Então precisamos tomar conta de nós. Aí quando eu vejo alguém num caminho errado, eu não tenho que apontar o erro dele, não, eu tenho que apontar como que volta para o caminho, porque só Jesus é o caminho. O diabo é a estrada pavimentada e sinalizada com sinais errados. Por quê? Quando eu falo que nós somos uma tricotomia, corpo, alma e espírito. Alma e espírito são eternos, vão para o céu ou vão para o inferno. A carne não, ela vai voltar para o pó. Então ela sabe que ela vai acabar. Daqui a pouco, deu um piripaque, rapaz, ó, irmão fulano, quem diria, tive com ele hoje cedo. A carne vai apodrecer, vai ficar ali, não serve para nada mais. 24 horas depois, 3 dias depois, igual Lázaro, estava fedendo. Mas a gente não vai ter a mesma sorte de Lázaro. Até porque Lázaro morreu para nos dar o exemplo. Só para isso. Depois ele morreu de novo. Mas o mais importante é que ele foi para a glória. Isso é que a gente tem que estar, opa, o que eu preciso fazer para alcançar o reino de Deus? Né? Vende tudo que você tem. Aí você vai falar assim, pô, eu não tenho nada, mas tem sim. Você tem arrogância, você tem prepotência, você tem aquela coisa de se achar melhor, você tem aquela coisa de não leva o desaforo para casa. Jesus leva. E ele não leva só para casa, ele leva para a cruz. Levou o meu desaforo, o teu desaforo para a cruz. Então eu preciso ter esse entendimento. Sabe por quê? Porque é tão maravilhoso você poder contemplar quando uma flor nasce. Não importa onde ela nasce. Às vezes é no pântano, como aquela flor bonita que tem. Mas ela nasce e você fala, caramba, mas ela vai morrer. Agora, quando alguém nasce no Espírito Santo, nova criatura ali é. O corpo vai morrer, mas o espírito não, vai para a glória. E quando a gente teve há pouco tempo lá no centro de recuperação, um rapaz daqueles que viviam na rua, afastado, quando ele se consertou, a doença o consertou. Ele voltou, ele aceitou Jesus novamente, voltou a trilhar no caminho. Uma semana depois ele morreu.
Aí a família que antes chorava, até hoje dá glória a Deus, porque ele morreu no concerto, ele morreu já no acordo com Cristo. Quer dizer, na verdade, aquela família que crê, sabia que o irmão morreu, mas foi para a glória. E é isso que a gente precisa dar tempo, porque às vezes a gente fica assim, cara, quando eu ficar velho, aí eu vou procurar me consertar. A oportunidade é agora. Por que é agora? Porque Deus não nos livra de determinadas circunstâncias à toa. Às vezes eu vejo a quantidade de livramentos que Deus me deu, aí eu falo assim, rapaz, o que é isso? Você imagina, é sorte, é sorte, é sorte. Porque sorte, eu falo que sorte é quem joga no bicho, quem joga na loteria. E a maioria, né, não tem sorte. Agora, quando é livramento, aí você começa a analisar, porque quando você não entende por que aquilo aconteceu e você sobreviveu, igual esse avião que caiu, aí um cara sai lá, ó, aí lembrou, cara, como que esse cara aconteceu? Ah, ele estava... Porque Deus, ele age dessa maneira. Porque tem uma coisa que a gente fala, ah, Deus é o único que pode tirar a vida. Não, Deus não tira a vida. Deus é vida. Porque ele pode fazer e refazer a hora que ele quiser. Lembra de Jó? Às vezes fala assim, ah, Jó perdeu 10 filhos numa tacada só. Ó, perdeu. No final, no capítulo 42, Jó é restituído de tudo ao dobro. E aí a palavra diz que ele tem mais 10 filhos. 7 meninos e 3 meninas. Aí a gente fala assim, poxa, mas e os 10 que ele perdeu? Ele não perdeu. Deus pegou. E como ele era um íntegro, reto, temente a Deus, e desviava-se do mal, ele tinha esse conhecimento, esse entendimento, que aquilo ali ele não perdeu, porque o Senhor lhe garante. Quando você crê, você não duvida. E a gente está cansado de ver na palavra de Deus dúvidas, homens de Deus que duvidam. Às vezes eu falo, as pessoas gostam de orar de acordo com Ezequias, que virou para a parede. Eu tenho vergonha disso. Sabe por quê? A palavra diz que Ezequias era um rei maravilhoso, reinou durante 14 anos, foi íntegro. Aí Deus falou, bota a tua casa em ordem, mandou Isaías falar para ele, bota a tua casa em ordem, que você vai morrer. Aí ele não aceitou morrer. Ou seja, Deus te deu uma ordem e você não quer. Por quê? Porque você quer continuar na coisa boa. Aí tivemos aquela confusão toda, que foi Manassés e mais coisas, e a maldição acompanhando o povo. Aí quando você vê lá em 2 Reis 13, 14, a palavra diz que o profeta Eliseu, que estava doente com a sua doença que o matou, olha como é que é, a doença que o matou, ele não estava preocupado, em momento algum, ele usou do seu espírito duplo, entre aspas, para poder se curar. Ele não pediu, Senhor, me cura, eu quero, não, ele morreu. E a gente tem que ser assim. Às vezes a gente fica preocupado, poxa, eu preciso fazer tanta coisa, eu preciso me ocupar de tanta coisa, e esquece do mais importante, que é o quê? É servir. Servir não é humilhar, servir não é se humilhar, servir é se exaltar, porque o Senhor vai olhar para você diferente, vai ver, nesse eu posso confiar, porque é uma tarefa muito difícil. Muitas pessoas estão indo para o inferno, dentro das igrejas, porque estão mudando a palavra do Senhor. Quando o irmão estava lendo aqui Malaquias 3, aquela palavra não é para o servo, não, aquela palavra é para os pastores. Quem é que toma conta dos dízimos e das ofertas? Aí a quantidade de pastores ricos, usando o quê? Coisas. Você vê um pastor com um relógio de 100 e poucos mil. Aí você olha ali na frente da igreja, um monte de pessoas passando fome. Você vê os pastores com Armani, o sapato. Tem igreja que tem área VIP, separação entre pobre, rico, famoso e tudo. Pode, isso não é evangelho, isso não tem Jesus. Jesus está ficando lá de fora. Você vê líder religioso falando que
O verdadeiro cristão faz isso. Não, o verdadeiro cristão obedece a Jesus. O verdadeiro cristão não fica discutindo política, não fica querendo saber quem é certo, quem é errado, não. Ele sabe que ele tem que fazer o quê? É servir, é lavar o pé do semelhante, é cuidar, não é julgar. Porque se eu não der minha mão para levantar o cara que está caído, ele não vai levantar sozinho, e a culpa vai ser minha. A culpa vai ser minha. A palavra diz em Lucas 17 que eram 10 os leprosos, 10, que gritavam uníssonos: Jesus, tem misericórdia de nós. Jesus fala: ide apresentar-vos ao sacerdote. Aí eles vão. A palavra diz que eles, enquanto iam, ficaram limpos. Aí um voltou e agradeceu. Jesus diz o quê? Mas não eram 10? Cadê os outros 9? Só esse estrangeiro voltou. Só que tem uma coisa tremenda nessa passagem, que é o seguinte: eles se apresentaram ao sacerdote lá. Esse que voltou se apresentou ao sacerdote real. Ao sacerdote real, que é Jesus, que a palavra em hebreu diz que é da ordem de Melquisedeque, sacerdote para sempre. Aí Jesus disse o quê? Você está salvo. E é isso que ele vai dizer para nós. A partir do momento que nós entendermos que só precisamos fazer a vontade dele, porque ele é mestre e Senhor, e mesmo assim ele fez questão de ser igual a nós. E quando você vê as pessoas enriquecendo com a palavra de Deus, Jesus não tinha onde encostar a cabeça, Jesus não tinha uma casa, Jesus andava. Paulo era rico, ficou pobre, andava de cadeia em cadeia, tomando chicotada e chicotada, e se vangloriava disso, não de ser o melhor, mas sim de sofrer pelo Evangelho, para que hoje pudéssemos ter todo esse testemunho. Então o que precisamos fazer? Estar sempre atento para isso, que eu preciso fazer a vontade do Senhor, e a vontade do Senhor só vai ser boa, perfeita e agradável para o Senhor, quando eu me sentir integrado naquilo, e não destacado, porque é necessário que as pessoas olhem para você como olhavam para Jesus. Jesus vinha, olhavam assim, ó, os fariseus lá, e não sabia quem era Jesus e quem eram os discípulos, porque andavam todos iguais, só se destacava quando ele chegava ali, ó, para ensinar para os seus discípulos. Aí que a multidão, opa, é ele. Mas no mais, o que o Judas precisou fazer para identificar Jesus? Não beijo nele, porque chegavam lá: quem é esse cara aí? Não sei. Então a gente precisa entender isso, que eu não preciso ser extraordinário, eu preciso ser igual a todo mundo, mas a diferença é o amar, é o levar essa vontade que é de pregar o bem, de fazer o bem, de mostrar que realmente o Senhor transformou a minha vida, porque fez em mim maravilhas e vai fazer na vida de todo mundo que crê. E assim a gente vai poder ser o quê? Aquele servo que vai ser exaltado na glória e não exaltado na terra, porque aquele que aqui é exaltado já ganhou o galardão. Agora aquele que aqui é humilhado será exaltado lá no céu, que é nisso que nós cremos, que você só crê aqui, a gente só crê no que vê, mas com Jesus não, é o invisível, aquilo que acontece no nosso íntimo, porque tem coisas que às vezes você escuta, vem um cara aqui, prega uma coisa, fala, conta uma história extraordinária, aí tu fica assim, ó, será que foi verdade? Não me importa, sabe por quê? Não me importa o milagre extraordinário que aconteceu na vida do outro lá, que aquilo ali não edificou a vida de ninguém. É igual eu ficar aqui falando em línguas, o canto estava mais fúria e ela, e aí, edificou? Se eu não puder te passar didática de alguma coisa relacionada à palavra de Deus, relacionada à mudança de vida, mudança de mente, não adianta de nada. Então eu tenho que estar, se eu estou limpo pela palavra, é só os pés. Para quê? Para que eu possa caminhar, para que eu possa mostrar o caminho. E é caminhando que você consegue falar com as pessoas. Porque parado, você não fala com ninguém. Então que possamos entender isso, porque o próprio Jesus diz aqui, ó,
no versículo 17, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Que possamos fazer, porque a vontade do Senhor vai estar na minha e na sua vida, e Ele vai nos dar os meios necessários para que possamos fazer aquilo que seja o engrandecimento do seu reino, da sua palavra aqui na terra. Glória a Deus. Com palmas louvemos ao Senhor. Agradeço essa riquíssima oportunidade.